Fala pessoal, hoje a gente tá com um tema um pouquinho complicado aqui para vocês. Escala blues ou pentablues. Eu vou estar explicando para vocês o que é essa escala e como é que a gente monta essa escala. Mas antes de começar a aula, só uma coisinha aqui que eu vou falar para vocês. Agora nosso canal tá com uma iluminação nova e um microfone novo também. Isso é bem bacana para o nosso canal, para eu poder conseguir fazer umas aulas com uma qualidade um pouco melhor para vocês. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar dando essa aula para vocês e vamos embora para a aula. Bom, galera, para a gente fazer essa pentablues ou escala blues, primeiro a gente tem que entender uma coisa. A gente tem que entender o conceito blues. O blues veio de origem norte-americana e essa escala é uma das que mais se utilizava para fazer e por isso que a gente acabou chamando de escala blues. Dentre todas as músicas que eram feitas nessa época, a gente ali pelos anos 80, anos 90, os músicos da época faziam bastante isso. Então a gente sempre segue essa linhagem de fazer escala blues e música de blues, mas dá para fazer muito mais coisa que isso. Eu vou mostrar para vocês hoje como que a gente usa em outros tipos de música. Uma pessoa me mandou mensagem no Instagram e falou assim: eu queria que você me ensinasse escala blues, mas eu não queria aprender esse negócio de escala, eu queria que você me ensinasse o desenho. Bom, a minha resposta é impossível. Escala blues, pentablues, é impossível você falar de blues sem você falar de escala. Porque principalmente blues é improvisação, blues é harmonização o tempo inteiro. Então você tem que saber o básico de escala e muito mais que o básico para você conseguir fazer bem feito. Então, a questão de eu ensinar só o desenho da pentablues é impossível eu fazer isso. Mas o que eu vou fazer aqui para vocês, pegar uma escala que vocês provavelmente já conhecem, ou se não conhecem, tem uma aula minha aqui no canal de pentatônica. Bom, o que tem a ver pentatônica com a escala blues, Matheus? A gente vai harmonizar a escala pentatônica com uma terça bemol, porém a escala pentatônica tem que ser maior, tá? E na terça desta pentatônica a gente vai colocar uma terça bemol. Só isso. A gente já tem nossa pentablues. Lembrando que para você fazer a formação de uma escala pentatônica, primeiro você tem que tirar o quarto e o sétimo grau. Tirando esses graus, a gente já tem a pentatônica. Se a gente fizer a terça bemol na escala pentatônica maior, a gente vai ter a escala pentablues. Ah, é só isso, Matheus? Acabou a aula, tchau. Não, não acabou por aí. Essa aula eu demorei um pouco para fazer para vocês, porque é uma aula muito complexa, então ela vai demorar um pouco para a gente poder associar tudo que ela pode proporcionar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui para vocês é mostrar para vocês a escala pentatônica comum. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu já tenho uma outra aula sobre isso. Depois dessa aula, dá uma conferida lá e volta nessa aula de novo para você conseguir entender tudo certinho do jeito que você tem que entender, tá bom? Seguinte, eu vou fazer o desenho de uma escala pentatônica maior, pentatônica de Dó maior. Não tem segredo nenhum. A pentatônica de Dó maior comum. Agora, observe o trejeito da nossa querida pentablues. Olha, não é a única forma de fazer a blues, tá? Mas é um pulo do gato que já vai te dar meio caminho andado aí. Então você vai fazer isso aqui, ó.
cromático legal, ó, vou fazer de novo. Agora eu vou levantar aqui um pouco o braço para vocês, além de ouvirem o som, poderem ver minha mão aqui. Primeiro, a pentatônica comum. Pentatônica de Dó maior comum. Não tem segredo nenhum. Agora, pentablues. Viu que ela tem um trejeito muito característico? Então é isso que a gente vai fazer nessa formação da pentablues. Isso, lógico, essa formação da pentablues tem a escala maior blues, tem a blues menor, mas essa é um pulo do gato que a gente pode usar muito. Por quê? Porque a pentatônica a gente tem seleções de notas que vem acompanhada com o nosso ouvido. Elas são escolhidas, o quarto e o sétimo grau são tirados, como eu expliquei na outra aula para vocês lá, são retirados para a gente poder ter essas notas fora, pois elas não são boas notas de repouso, tá? Se você assistir a outra aula, você vai entender. Elas não são boas notas de repouso, então a gente tira elas para a gente poder fazer a pentatônica e todas as notas que são tocadas nela soarem bem aos nossos ouvidos, para a gente fazer principalmente a questão da improvisação, tá? Não é só para isso, mas é bem importante também. Vamos lá, eu disse para vocês que eu ia falar sobre usar escala blues em outras músicas que não forem blues, tá? O que a gente vai fazer? Se você reparar, toda junção de escala que for colocado uma escala blues junta, por exemplo, a pentablues, a blues maior, menor, o que ela vai ter? Escala cromática. Repare, escala cromática a gente anda de meio e meio tom, certo? Repara aqui, ó. O que eu fiz aqui foi uma junção, um lick da escala pentablues, certo? E o que eu tive nessa parte aqui de baixo? Um cromatismo. Por quê? Meio e meio tom. Então eu andei de meio e meio tom e ainda de quebra eu fiz a pentablues. Eu preciso entender isso para quando eu for fazer meus arranjos eu conseguir fazer um arranjo bem feito, porque eu posso mesclar escalas, e quando eu for fazer qualquer outro tipo de música eu não fique preso só pentatônica maior, menor, os outros tipos de escalas existentes. Eu também tenho a opção de usar a escala blues, tá? Eu só estou me limitando a um pedaço do braço aqui porque eu não quero que você se limite a fazer um desenho só. Não faça isso. Essa questão de você fazer um desenho só, eu vou fazer Dó maior, eu vou fazer só aqui no meio. Eu vou fazer Ré maior, eu vou fazer só aqui atrás. Não faça isso. Porque quando você precisar solar, você vai precisar saber em todas as regiões do braço. E se você viciar em um local só do braço, você não consegue mais fazer. Você vai ficar toda hora tentando insistir naquele mesmo local e você vai criar um solo que todo mundo já faz, ninguém mais liga para esse negócio, fica um negócio meio jogado. Não faça isso. Estuda, veja o que é uma escala blues, como eu estou mostrando aqui para vocês, como vocês estão aprendendo aqui. Você já sabe que é uma escala blues, de onde ela veio. Isso já é o primeiro ponto. Como que eu formo uma escala blues? Terceira bemol.
ou quinta bemol no caso da pentatônica menor, tá? Se você souber mais um pouco de pentatônica e souber já as menores, você também já consegue fazer as duas. Outro pulo do gato aqui para vocês. Só sei blues nas escalas maiores da pentatônica. Não sei mais escala blues. O pulo do gato aqui é toda maior tem a sua relativa menor. Então se eu faço em dó maior, eu sei fazer em lá menor, porque é a mesma escala. Então eu não preciso ficar me limitando e não ficar me preocupando muito, porque eu tenho a mesma escala para as duas ocasiões. Então quando vocês forem fazer qualquer tipo de escala, não só blues, qualquer tipo de escala, se você sabe fazer todas as maiores, você também sabe fazer todas as menores. É só você dar uma conferida lá na minha aula de escala, na minha aula de campo harmônico, de ciclo das quintas, dá uma olhada em todas essas aulas para você saber o que a gente pode estar utilizando para poder fazer essas jogadas. Porque um músico não é um cérebro ambulante que fica toda hora inventando escala para poder solar. A gente tem nossas limitações e a gente pode utilizar a questão da matemática na música para a gente poder fazer todas essas variações. Outra coisa que é muito importante na escala blues, o tempo do blues. Muita gente não sabe tocar a escala blues usando o tempo dele. Por exemplo, se eu for fazer uma escala blues, eu não vou fazer que nem uma escala normal. Eu vou fazer como uma escala blues. E como é que é uma escala blues? Toda vez que esse cromatismo da terça bemol ou da quinta bemol aparecer, eu vou acelerar meu tempo de 1 para meio. Ou seja, eu vou reduzir metade da minha nota aí para eu poder fazer esse cromatismo. Por exemplo, todas as outras notas que não fazem parte, que só fazem parte da pentatônica, eu faço ela durar um tempo. Quando chega o cromatismo da escala blues, aí eu reduzo meu tempo. Não adianta nada eu saber a escala e não saber o tempo que eu uso ela. Mas blues também é muita variação. E quando a gente está falando de violão e blues ao mesmo tempo, a gente está falando de muita coisa que pode acontecer. Então essa é uma regrinha que serve para muita coisa, porém não é a verdade absoluta. A gente pode ter alguns tempos de algumas músicas que podem variar um pouco. Então vai muito do seu ouvido e treinar com metrônomo. Se você não treina com metrônomo, especificamente essa parte de escalas, é um grande problema. Porque a gente tem muitas das vezes o que a gente chama de solo indefinido. É um solo muito bem aplicado, é um solo bem construído, com escalas em locais diferentes do braço, tudo correndo bonitinho, porém não tem variação de tempo, não tem o quebra de ritmo, que fica muito bacana quando eu tô solando. Tem uma linearidade ali que eu sei como é que o cara vai começar, como é que ele vai terminar. Eu não sei a nota que ele vai tocar no meio, porque ele está improvisando. Mas eu sei do jeito que ele vai começar, do jeito que ele vai terminar. E isso não tá surpresa. Então a gente tem que sempre movimentar o ritmo. E treinar com um metrônomo não é treinar só tá, tá, tá e tocar uma nota por tempo. É, por exemplo, nesse tempo agora de tá até
Tá, eu consigo tocar 5 notas? Eu consigo tocar 8 notas? Eu consigo tocar 2 notas? Eu consigo usar uma fermata? Já é algo que você pode explorar e fica muito bacana quando você junta essas duas questões e a gente consegue balancear ela bem legalzinha para a gente sempre poder estar utilizando muitas das vezes quase que as mesmas escalas, porém não parece que são as mesmas escalas, porque você está fazendo tanta variação de ritmo, variação do tempo em si da música, que nem parece a mesma coisa. Você está fazendo um negócio totalmente diferente e você realmente está fazendo algo diferente. E o que eu aconselho você fazer na escala blues para poder estudar? Vamos lá. Pega seu caderninho que agora a aula fica um pouco mais complexa. Para você conseguir estudar, você vai primeiro pegar escalas maiores, escalas menores. Se você já souber escala maior, escala menor, bacana. Vamos partir para a nossa pentatônica. 6 escala pentatônica, maior e menor. Sempre no pulo do gato que eu já falei para vocês. Você sabe a maior, você sabe a menor. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a treinar escala blues, escalas mixolídio e por aí vai. Calma, que como eu falei para vocês que a gente tem algumas variações para fazer, a gente pode fazer também um estudo mais variado. Por exemplo, pense que se eu estudar uma escala, por exemplo, eu vou estudar Dó maior, uma escala de Dó maior simples. Fiz a escala de Dó maior. Aí eu vou partir para a pentatônica de Dó maior. Parte para a pentatônica de Dó maior. Depois eu vou partir para a escala blues de Dó maior. Partir para a escala blues de Dó maior. Ou a penta blues de Dó maior. Fica a seu critério. Você pode fazer esse estudo em sequência. Não treinar todas as escalas maiores, todas as escalas menores, todas as pentatônicas, porque você vai esquecer. Então, se você organizar seu estudo em partes, fica muito melhor, tá? Eu gostaria que você pegasse cada escala e dividisse ela por tempo de estudo. Treina aí uns 10 minutos em cada escala. Você vai ver o tamanho da evolução que você vai ter em termos de tanta agilidade, tanto de técnica, quanto de memória também, para você conseguir conciliar tudo isso e a gente poder fazer uma escala bem bacana e usar quando a gente precisar. Outra coisa que eu te aconselho muito a fazer: se você está estudando agora improvisação e blues, a gente está num ponto um pouco complexo aqui. Se você já deu para reparar que essa aula não é muito como todas as outras. Existem muitas coisas para a gente poder chegar na escala blues. Existem muitos critérios para a gente conseguir entender e conciliar a escala blues do nosso jeito de tocar, tá? Um deles é como a escala blues veio de músicas norte-americanas e em sua maioria músicas um pouco mais antigas. Lógico que tem músicas novas, não estou falando que ninguém compôs blues até hoje, não é isso, mas que quando a gente vai pegar para estudar, geralmente a gente pega músicas um pouco mais antigas. A gente tem uma coisa: se você não sabe nada de partitura, estude pelo menos o essencial, porque muitas variações da escala blues, tá?
Estou falando dos modos gregos juntamente com a escala blues. A gente só tem acesso a elas em partituras. Se você não conhece nada de partitura, não sabe o que é um B quadro, não sabe o que é um bemol dobrado, não sabe nada, estude. Estude muito bem. Eu vou fazer uma aula aqui só sobre iniciação à partitura para vocês. E se você quiser essa aula, pede para mim aqui embaixo, eu vou olhar com todo carinho e assim que der, eu já faço essa aula para vocês, tá? Mas comenta aqui embaixo se você vai querer essa aula, que é muito importante para mim, para eu saber o que vocês estão querendo conhecer sobre a música, tá bom? Então, a gente faz uma aulinha aí de partitura, porque a tablatura a gente consegue entender também, mas tem muita questão do tempo. Lembra que eu falei para vocês? Na partitura a gente consegue ver certinho qual tempo é, quadrado, certinho. Na tablatura a gente já não tem esse mecanismo. A gente pode até ter aquele sistema de notas um pouco mais afastadas, notas mais juntas, notas uma em cima da outra, para a gente poder saber se a gente tem um tempo um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar. Mas a gente não tem certeza se é um tempo, se é dois tempos, se é meio tempo, um quarto de tempo. A gente não tem essa certeza. Então o aconselhável é estude partitura e veja quais aspectos você precisa ainda estudar para você entender a escala blues como um todo. E antes de sair aplicando escala blues para tudo que é lado e fazendo as coisas, você primeiro senta e estuda, como a pessoa que foi falar para mim lá no Instagram: ah, Matheus, tem como você me ensinar a escala blues, mas não quero saber esse negócio de escala não, só quero os desenhos, não quero saber como é que forma. Impossível. A gente tem que fazer uma progressão nesse assunto, vindo lá do conhecimento de notas, conhecimento de escalas, campo harmônico, ciclo das quintas. Por que ciclo das quintas? Porque se eu não soubesse ciclo das quintas, eu não sei, por exemplo, que todas as primeiras 5 notas do ciclo das quintas seria a pentatônica. E assim por diante, se eu contar de 5 em 5, eu vou ter sempre uma pentatônica. A primeira nota sempre é a tônica dessa escala. Então são conhecimentos que a gente acumula e a gente usa para coisas que não necessariamente elas foram criadas para isso, mas que a gente consegue fazer bastante coisa com elas. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ficou muito frustrado por eu não ter passado os desenhos, escalas e mais desenhos para você sair improvisando e tal, não fique assim. Olhe o braço do seu instrumento, comece a estudar da maneira correta, não vai atrás de propagandas mágicas que vai te ensinar escalas em meio segundo, que não é bem por aí. Se você souber todos os desenhos, mas não souber os aspectos que eu falei aqui na aula, de nada vai adiantar. Você vai saber todas as escalas, todos os desenhos, mas não vai conseguir aplicar elas. Então, estuda bem bacaninha, veja, reveja a aula, olhe outras aulas que eu mencionei aqui nesta, e a gente vai conseguir fazer uma música bem bonita, e espero você na próxima aula. Muito obrigado por estar acompanhando as aulas aqui do canal, muito obrigado mesmo por estar me proporcionando esse lugar aqui de estar explicando para vocês toda a questão da música, começando desde lá das notas da aula nível 0 até essa aula de escala blues, tá bom? Eu vou vir com mais aulas para vocês, e se você tiver alguma sugestão de aula, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de se inscrever, curtir e compartilhar essa aula aqui com seus amigos músicos. Muito obrigado e valeu!